galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! 19. Glenda está sentada no bin à espera de Olivia. Ela está atrasada. Glenda volta o olhar para o relógio e se pergunta o que deve ter acontecido. Olivia nunca se atrasa. Por fim, a amiga chega com uma expressão perturbada. Glenda felizmente escolheu uma mesa onde elas não podem ser ouvidas. Parece ter sido uma boa ideia. Olivia se senta e está visivelmente aflita com alguma coisa. O que aconteceu? Pergunta a Glenda. Você tem que me prometer que não vai contar a ninguém o que vou lhe dizer. Começa Olivia nervosa. Nem mesmo ao Keith. Glenda se endireita na cadeira. Claro, prometo. Na verdade, não costumo contar ao Keith muita coisa do que conversamos. O que foi? Olivia baixa a voz. Becky Harris acha que Paul podia estar tendo um caso com Amanda. Glenda sente um arrepio percorrer a espinha. Ela olha para Olivia consternada. E por que ela pensaria uma coisa dessas? À medida que Olivia lhe conta a conversa que teve com Becky, Glenda tenta processar as informações. Mas nada do que escuta parece combinar com o homem que ela conhece há anos. Paul não trairia você, afirma Glenda. Não consigo acreditar nisso de jeito nenhum. Eu também não, diz Olivia com a voz embargada. Mas por que ele anda escondendo coisas de mim? Por que não me contou que conversou com Amanda? Por que não me disse que achava que Larry estava tendo um caso com ela? Por que não me falou que foi interrogado pela polícia? Glenda percebe a crescente histeria na voz da amiga. Eu não sei, diz ela apreensiva. Pensei que tivéssemos um casamento de total confiança. Sempre fomos honestos um com o outro. Não acredito que ele esteja escondendo coisas de mim. Se Paul disse à polícia que achava que Larry estava dormindo com a Amanda e que a conversa foi uma chamada de atenção, eu acredito nele, diz Glenda firme. Parece bem mais provável que Larry estivesse traindo Becky do que Paul traindo você, não acha? Olivia faz que sim com a cabeça. Parece aliviada de ouvir alguém dizer isso. Na verdade, eu provavelmente nem devia contar isso a você, mas... O que foi? Becky me disse que dormiu com Robert Pierce, antes da Amanda desaparecer. Agora Glenda está de fato chocada. Certamente não esperava por isso. Ora, está vendo? É óbvio que há problemas nesse casamento, diz ela finalmente. Então se inclina sobre a mesa apreensiva. Escute bem, Olivia. Não seria nada bom para você se a polícia começasse a pensar que Paul podia estar tendo um caso com Amanda. Ele se tornaria suspeito, e isso não seria nada bom. Você não ia querer a polícia bisbilhotando a sua vida. É tarde demais, diz Olivia desolada. Acho que ele já é considerado suspeito. Becky falou para os detetives que achava que Paul e Amanda tinham um relacionamento. Bem, você precisa dar um jeito de fazer com que descartem logo essa ideia. Glenda se apressa a dizer. Diga a eles que você e Paul ficaram juntos o fim de semana todo. Ele provavelmente ficou comigo o fim de semana todo. Então vai ficar tudo bem. Tenho de conversar com ele hoje à noite, assim que ele chegar em casa, diz Olivia visivelmente tensa. Vou perguntar de uma vez por que ele não me contou nada disso e se ele falou a verdade à polícia. Glenda assente. E depois me conte o que ele respondeu. Então percebe que Olivia a observa mais atentamente, como se notasse pela primeira vez seu cansaço. Glenda sabe que está com olheiras profundas. Ela se olhou no espelho pela manhã. E como estão as coisas com você? Pergunta Olivia. Nada bem, admite Glenda. Parece que Adam odeia o pai. Por quê? Não sei, responde Glenda desviando o olhar. Eles brigam o tempo todo. Acho que é normal os adolescentes brigarem com os pais. Estão sempre querendo afirmar sua independência, ser autossuficientes. Ela faz uma pausa. Mas, para falar a verdade, ele ultimamente não parece gostar muito de mim também.
Depois de se despedirem, Glenda volta a pé para casa pensando em tudo o que Olivia acabara de lhe contar. Ela acha difícil acreditar que Paul trairia a esposa. Conhece os dois há 16 anos, mas está um pouco inquieta. Ela se lembra do jeito de Amanda da única vez em que a viu direito naquela festa no ano anterior. Era um dia de setembro quente e ensolarado. Amanda estava com um vestido curto amarelo exibindo as pernas esbeltas e bronzeadas. Tinha as unhas dos pés perfeitamente pintadas e usava sandálias de salto alto. Glenda e Olivia haviam parado de usar vestidos curtos fazia muito tempo. Agora usavam calças capri e sandálias rasteirinhas e conversavam sobre operar as varizes. Mas Amanda era jovem, linda e não tinha filhos. Então suas pernas eram perfeitas, assim como o restante de seu corpo. Glenda se lembra de que ela não parava de se inclinar, deixando entreaver como quem não quer nada, um pouco dos seios empinados e do sutiã de renda toda vez que falava com Keith, Paul, Larry ou qualquer outro homem. Será que ela tinha ficado de olho em algum deles especificamente naquele dia? Glenda achava que não, mas todos haviam feito o papel de bobo. Amanda flertara com cada um deles, querendo ser o centro das atenções como uma princesa, enquanto o marido permanecia sentado e falava pouco, bebendo cerveja e observando-a com ar condescendente. De vez em quando ela ia até Robert, seu marido bonito e de poucas palavras, e segurava sua mão reconhecendo de maneira silenciosa que pertencia a ele. Na época, Glenda achou que ele parecia orgulhoso da esposa. Mas agora se pergunta se era isso mesmo. Talvez ele estivesse irritado com Amanda, com a atenção que ela atraía e que dava a todos menos a ele. Será que estava com raiva e ciúmes e escondeu o que sentia? Será que tinha receio de ser traído por ela? Todo casamento tem segredos. Glenda se pergunta qual era o deles. Quando Paul chega do trabalho, Olivia está à sua espera. Riley saiu para o treino de basquete, o que lhes dará a chance de conversarem sozinhos. Ela ouve o marido abrindo a porta da frente e vai da cozinha até o hall de entrada para confrontá-lo. Percebe imediatamente o quanto Paul está cansado. Na verdade, ele está péssimo, mas ela não se compadece muito. Precisamos conversar, diz Olivia com a voz tensa. Posso tirar o casaco primeiro? Pergunta Paul seco. Então olha para a esposa atentamente e questiona. Onde está Riley? No basquete. Só chega mais tarde. Ele passa por ela e segue para a cozinha. Olivia vai atrás dele e o vê abrir o armário para pegar a garrafa de uísque. Incapaz de conter a raiva, ela começa. Eu sei que você falou com a polícia. Então eles vieram conversar com você também? Pergunta ele com a voz crispada. Por que não estou surpreso? Ele se serve um copo e se vira para encarar Olivia, recostando-se no balcão da cozinha. Não, eles não vieram aqui. Foi Becky quem me contou. Ah, Becky! Paul suspira cheio de amargura e toma um longo gole do uísque. Que diabos está acontecendo, Paul? Pergunta Olivia em desespero. Vou lhe dizer o que está acontecendo se você quer mesmo saber. Ele toma mais um gole da bebida. Larry Harris estava tendo alguma coisa com a Amanda Pierce já faz bastante tempo. Um dia o confrontei, mas ele negou. Então falei com a Amanda para ficar longe dele. E aí ela desapareceu. Não contei nada disso à polícia na época porque sinceramente não achei que fosse relevante. E ninguém me perguntou. Todo mundo achava que ela tinha abandonado o marido. Mas agora... Ao que parece, Becky me viu conversando com Amanda, meteu o nariz onde não foi chamada e contou à polícia. Então tive que contar tudo a eles. Ele bufa e continua. Aposto que ela se arrependeu de ter tocado no assunto. Paul levanta a cabeça e olha cansado para Olivia. E agora eles estão em cima de mim, perguntando se tem um álibi. Paul leva o copo à boca e vira o restante do uísque. Eles estão perguntando se você tem um álibi. Repete, Olivia. Ah, imagino que eles estejam perguntando isso ao Larry também. Acrescenta ele. Olivia precisa saber mais uma coisa. Me diga a verdade. Pede Olivia com a voz embargada. Você estava tendo um caso com Amanda?
Ele olha para a esposa e algo muda em sua expressão. A raiva desaparece. Claro que não, Olivia. Eu não estava dormindo com ela, juro. Nunca traí você. Eu não faria isso. Você sabe muito bem disso. Então por que não me contou nada disso? Por que tantos segredos? Você falou com a polícia ontem e não me disse nada. Ele abaixa a cabeça. Eu sinto muito. Ela espera e ele prossegue. Eu não falei sobre Larry na época porque queria manter o assunto entre mim e ele. Sei que você e Becky são amigas. E não queria colocar você numa posição ruim de ficar pensando se deveria ou não contar a ela. Achei que se dissesse para Amanda se afastar do Larry, ela cortaria os laços com ele. Nunca pensei que a relação deles fosse importante para ela. E como você descobriu que Amanda estava tendo um caso com Larry? Eu já suspeitava fazia algumas semanas, mas um dia peguei fazendo sexo oral nele no escritório. Olivia fica chocada. Ela se pergunta se Becky sabe dos detalhes. Contei tudo aos detetives, continua Paul. Não que eu estivesse exatamente preocupado com o casamento do Larry, até porque isso não é da minha conta. O que me preocupava era que ele estava ficando relapso e que mais alguém podia pegar os dois no escritório e ele acabar perdendo o emprego. Eu não queria que isso acontecesse. Olivia sente a tensão nos ombros começando a se dissipar. Mas por que você não me contou isso ontem depois de falar com a polícia? Por que escondeu isso de mim? Ele balança a cabeça. Não sei. Acho que eu não sabia o que fazer. Devia ter contado a você. Estou contando agora. Ele suspira e acrescenta desconfortável. Eles me perguntaram se eu tinha um álibi para o fim de semana em que Amanda desapareceu. E o que você falou? Pergunta Olivia. A verdade, que fiquei em casa o fim de semana todo. Que provavelmente ficamos em casa e vimos alguma coisa na Netflix. É o que costumamos fazer. Quando foi a última vez que saímos numa sexta ou sábado à noite? Ela para e pensa naquele fim de semana. Então diz: Não, você foi à casa da sua tia naquela sexta, lembra? Ele fica paralisado. Merda, você tem razão. Não lembrava disso. Você me ligou do escritório e disse que ia visitá-la. É verdade, concorda Paul. Puta merda. Ela se lembra daquela noite. Paul foi ver a tia e ela ficou em casa e assistiu a um filme sozinha. É melhor você contar a eles, diz Olivia apreensiva. Ele faz que sim com a cabeça. Vou fazer isso. Eles provavelmente vão te perguntar também. Perguntar o quê? Onde eu estava naquele fim de semana. Mas qual a importância disso? Pergunta Olivia frustrada com a situação. Não era você quem estava tendo um caso com a Amanda, era Larry. Paul bufa. Duvido que a polícia saiba em quem acreditar. Depois de uma pausa, ele acrescenta: Então estamos quites? Como assim? Você sabe. Você não me contou sobre aquelas cartas. Olivia já nem se lembrava das cartas. Diante dos novos acontecimentos, esse assunto tinha sumido de sua mente. Ela então se aproxima de Paul e coloca as mãos no peito dele. Sim, estamos quites. Diz ela, sentindo o cheiro de uísque no hálito do marido. Que horas Riley volta para casa mesmo? Pergunta ele, abraçando Olivia e dando-lhe um beijo. Ele ainda vai demorar. Por que você não me serve uma bebida? Enquanto ele enche um segundo copo de uísque, Olivia pergunta: Você não acha que Larry pode ter algo a ver com... Não, claro que não, diz ele.